você que tá? Ela não foi. Às vezes tem perguntas. Ela ensinou. Você tá no papelzinho aqui, né? Aí a gente passa para trás aqui. Foi. Muito ela vai mais rápido. Boa noite, sejam bem-vindos ao Evangelho desta noite. É com muita alegria nos nossos corações que nós estamos aqui para falarmos hoje sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha. E também gostaria de estar cumprimentando aquelas pessoas que estão aqui pela primeira vez,
Se você tem o Evangelho segundo o Espiritismo, você pode nos acompanhar abrindo no capítulo 23, e também você pode colocar uma água aí para fluidificar no momento das nossas vibrações, no momento em que nós vamos fazer os nossos trabalhos de cura na noite de hoje. Então, eu vou estar convidando a todos para a nossa prece inicial, onde nós vamos pedindo a proteção do plano espiritual. Nós vamos diminuir aqui a nossa luz. Vamos buscando serenar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E vamos mentalizando essa figura viva do nosso Mestre Jesus, que nos abençoa na noite de hoje. Vamos também convidando a todos os seus mensageiros, seus trabalhadores da luz, fraternidades. Vamos convidando Maria de Nazaré para estar conosco na noite de hoje, ao Dr. Bezerra de Menezes, Sheila Memei, Pretos Velhos, Caboclos Índios. Vamos sentindo toda a proteção desses nossos irmãos, desses espíritos que trabalham para a evolução do planeta Terra. Itaporã e Brogotá, que também são fraternidades responsáveis pela limpeza e asepsia da nossa casa. Nós vamos pedindo toda esta higienização de todos os ambientes da nossa casa, paredes, teto, piso, em todos os ambientes. Tudo vai sendo iluminado, limpo. Toda e qualquer energia que não esteja em sintonia com o amor, com a caridade, com a cura, é transmutada nesses instantes. Nós vamos também pedindo a proteção deste grupo de trabalhadores que já estão a postos para a sustentação nos trabalhos de limpeza e cura da noite de hoje. Vamos envolvendo a todos aqueles que estão conectados conosco para que estas energias possam estar chegando em seu ambiente de trabalho, na sua casa, nos envolvendo muita luz e muito amor aqui neste ambiente. Vamos pedindo a proteção de cada um de nós, para que as nossas palavras possam ser extensão dos nossos corações na noite de hoje, acalmando os nossos espíritos, fortalecendo a nossa fé e a nossa esperança em dias melhores. E assim, desta forma que nós vamos humildemente pedir licença ao plano espiritual para iniciarmos o Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, esse Evangelho de hoje, ele tem como título Moral Estranha. Então, é um capítulo que ele não é um capítulo tão longo, porém, ele nos parece de difícil compreensão. Mas se nós prestarmos bem atenção nesse capítulo, ele é um dos capítulos mais profundos e mais interessantes também do Evangelho. Isso foi uma sugestão de um trabalhador nosso que solicitou pelo WhatsApp, né, o Décio, falou, fala sobre o capítulo 23, e aí a gente está falando hoje sobre o capítulo 23. Muito obrigada pela sua sugestão. Quem tiver sugestão, se alguém quiser também tem alguma dúvida em relação a algum capítulo do Evangelho, você pode estar enviando, que nós faremos com muito amor e com muito carinho, dentro daquilo que nós sabemos, logicamente. Então aqui, vamos lá. Ele diz assim:
e muita gente ia com ele. E voltando Jesus para todos lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, a mulher e os filhos e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículo 25, 27 e 33. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Realmente, para nós que vamos ler o Evangelho, nos parece que isso não condiz com a doutrina que Jesus veio pregar aqui no nosso planeta, não é verdade? Então, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos anteceder um pouco da vinda de Jesus, tá? Então, o que é que predominava naquele tempo? Antes da vinda de Jesus, como é que era? Era o monoteísmo ou politeísmo? Então, nós sabemos que eles adoravam vários deuses, e os sacrifícios, eles eram humanos, né? Depois, em Israel, que se passou a ser sacrifício de animais. Então, se a gente voltar um pouco nesse tempo, né, da vinda de Jesus, nós vamos entender que os conceitos éticos e muitas vezes as estruturas que existiam naquela sociedade, elas não eram definidas, não eram respeitadas. Então, o que acontecia? A predominância do direito da força predominava sobre a força do direito, né? Então, quem era mais forte vencia ali, né? Era salve-se quem puder, na realidade. E se nós também olharmos para a escravidão daquele tempo, política, social, econômica, de credo, e até mesmo de raça, né? Porque tinham ali todo aquele preconceito daquela época de escravos, de samaritanos, de fariseus, de judeus, como nós podemos estar observando nas leituras que nós fazemos dos evangelhos. E também a família, ela era submetida ao patriarcado, e muitas vezes eram soberanos extremamente cruéis, né? Nós sabemos disso também. E os interesses, eles giravam em torno de posses, né? Fosse tanto de bens materiais ou mesmo posse de pessoas. As pessoas possuíam outras pessoas. Você ia no mercado e comprava escravos, ali com a maior tranquilidade, não era assim que acontecia? Então, olha só, o paganismo era aquele culto de vários deuses que existia, estava entrando em decadência, logicamente. Aquele sacrifício humano, como eu coloquei, né? Ele foi substituído pelo sacrifício de animais, porque era mais valioso para você tirar dinheiro das pessoas para a absorção dos seus pecados. Então, a pessoa ali queria ser absolvida de algum pecado, ela ia fazer sacrifício, ia pagar muito por aquele sacrifício, e eles iam lá, um bezerro, sei lá, algum animal ia ser sacrificado. Não era assim que fazia? Era uma oferenda de gratidão a Deus. E isso estava envolvido muita coisa em relação a dinheiro também. E aí o discernimento, né, e a valorização das criaturas também já começava assim a modificar também, porque as pessoas, né, o próprio ser humano já estava começando a ser visto como imagem e semelhança de Deus, porque afinal de contas nós somos co-criadores. Nós é quem temos as nossas mãos, estamos encarnados aqui no mundo físico para manifestar a vontade de Deus na vida. Só que nada disso predominava naquela época.
esse processo ele continua, né, até hoje, esse buscar, né, nós buscar superar principalmente os nossos impulsos agressivos, né, que é da natureza humana. Essa é uma herança que nós trazemos do reino animal, porque no reino animal nós desenvolvemos um instinto, na maioria das vezes, e o que acontece com esse instinto? Ou você mata, ou você morre. Então você desenvolve, logicamente, uma agressividade muito grande. Isso faz parte do nosso processo evolutivo. E quando nós passamos para o reino hominal, o que é que acontece? Nós precisamos começar a desenvolver outras qualidades, das quais nós vamos passando de encarnação a encarnação. Porque como nós recebemos a consciência, nós recebemos o livre-arbítrio, nós estamos imersos dentro dessas leis divinas de ação e reação, nós precisamos começar a desenvolver os nossos sentimentos. Então, tanto do ódio quanto do amor, não é verdade? Então, é um processo, né? É uma herança que nós temos animal, mas é um processo evolutivo, né? Assim como biologicamente nós fomos evoluindo, fisiologicamente nós fomos evoluindo, psicologicamente, né? Nós estamos ainda submetidos a muito crescimento nesse sentido. E nesse momento, né? São esses sinais dessa aquisição dessa consciência individual e coletiva começa a aparecer naquele momento em que é exatamente a chegada de Jesus, para auxiliar e facilitar essa transição do politeísmo para o monoteísmo, para consolidar, né, todas essas leis éticas, essas leis morais, essas leis sociais, para que elas pudessem ser, logicamente, obedecidas com um senso mais humano, porque não era uma coisa meia agressiva, meia animalesca ainda, né? E aí, para que nós pudéssemos utilizar esses ensinamentos de Jesus, o que era necessário? Nós teríamos que começar a obter recursos através da superação das nossas dificuldades, porque a partir do momento em que nós passamos a estudar, né, aí a gente começa a ter uma compreensão um pouco maior. Só que, infelizmente, né, para a grande maioria de nós, essa doutrina, ela continua ainda a ser bem estranha, né? Estranha porque vem de encontro aos nossos interesses pessoais, aos nossos desejos e caprichos egoístas, né? Então, tem muitas pessoas que dizem, isso não é minha praia, não, você entendeu? Isso não é minha praia, não. Eu vou ter que ficar lendo, eu vou ter que ficar ouvindo o que os outros dizem. Então, as pessoas não têm muita paciência, muitas vezes não querem se comprometer e muito menos aceitar esses convites que são feitos por Jesus. Porque Jesus, na nossa vida, ele ainda é um ensinamento maior para nós. Principalmente para a libertação dos nossos comportamentos desajustados e doentios. Ainda Jesus é o nosso maior ensinamento. Talvez mais adiante nós possamos aí melhorar um pouquinho, mas acredito que vai ter um significado muito mais profundo os ensinamentos dele, né? Mesmo entre os espíritas, né? Essa incapacidade ainda existe. Muitos ainda compreendem-se aí dentro da necessidade de mudar, mas não está muito a fim de mudar, né? Porque os ensinamentos de Jesus nos dá a oportunidade da reforma íntima, mas tem gente que não está a fim dessa reforma íntima, tá? Então, nós ainda precisamos dessa doutrina de Jesus, nós ainda precisamos desses ensinamentos de Jesus, e ele nos convida
vida para essa, é uma terapia espiritual, né, que nós poderíamos estar fazendo na realidade. E aí, muitas vezes, quando nós aceitamos esse convite de Jesus, muitas vezes quando nós vamos para a doutrina espírita, nós achamos que nós vamos ter mais problemas, né? Será que Jesus vai retirar a nossa cruz? Não, não vai retirar a nossa cruz. Só que ele te dá compreensão para você superar as suas dificuldades. Exatamente. Você tem compreensão, muitas vezes, por que é que o outro não compreende, por que você não consegue superar determinada situação, porque você sabe ainda da sua forma doentia de sentir e de pensar. Nós somos doentes no espírito, não é no corpo físico só. O corpo físico é apenas uma consequência do estado doentio do nosso espírito. Então, muitas vezes, nós necessitamos nos qualificar para superarmos muitas dificuldades que nós temos na nossa vida, tá? Então, em relação ao que a gente leu aqui, a parábola, é bem interessante. Vai totalmente contra a doutrina que Jesus pregou. Quando nós falamos aqui, aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, né? E aquele que não amar mais, que você teria que amar mais a Jesus do que ao seu pai, ao seu filho, não é digno, né? De estar com ele. Então, aí vai por conta da interpretação. Vocês sabem que a língua hebraica, na realidade, ela não é uma língua muito rica, né? E na tradução, logicamente, porque Jesus não escreveu uma palavra. Jesus apenas foi falando. Isso foi escrito após a sua morte, né? Os evangelhos, 4 evangelhos, as epístolas de Paulo, o Apocalipse de João, né? E até mesmo para você que quer estar acompanhando a nossa palestra de hoje, para você estar se aprofundando nessa palestra de hoje, olha aqui, nós temos alguns livros que nós vamos estar recomendando para vocês, tá? Porque isso que nós estamos falando é um compilado que nós fazemos, que eu faço de pesquisa, tá? Para poder estar aqui falando sobre o que eu estou falando. Então, olha, o livro Pensamento e Vida, tá? Capítulo 12, página 59. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 104. Vinha de Luz, capítulo 105. Lucas, capítulo 14, versículo 25, 27 e 33. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Mateus, capítulo 19, versículo 29. Lucas, capítulo 18, versículo 28 e 30. Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Lucas, capítulo 9, 59 e 60. Mateus, capítulo 10, 34 e 36, o versículo. Lucas, capítulo 12, 49 e 53. E também No Rumo da Felicidade, que é um livro psicografado pelo Divaldo, através da Joana de Ângeles. E Fonte Viva, tá? Que é uma mensagem maravilhosa do Emmanuel, tá? Que é a lição 58 que nós temos, que é a espada, né? Quando Jesus nos fala que veio nos trazer a espada, né? Não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada, que nós também vamos falar com vocês sobre isso. Então, todos esses itens, a gente faz um apanhado para poder estar conversando com vocês. E é muito interessante que Jesus não nos deixou nada por escrito. Aí está nos evangelhos, e é possível que haja algumas contradições, principalmente essas contradições são utilizadas por aquelas pessoas que não são a favor do cristianismo, né, minha gente? Aquelas pessoas que não são a favor do cristianismo
vamos estar aí aproveitando, né? Então, quando Jesus nos diz aqui, se ele pronunciou verdadeiramente essas palavras, a gente não pode dizer nem que sim, nem que não. Mas em caso afirmativo, né, qual era o significado dessas palavras das quais ele pronunciou, né? Então, nós vamos colocar algumas palavras para que nós possamos para que a gente possa entender. No Velho Testamento, nós temos algumas frases que indicam a criação do mundo, né? Que podiam significar um período qualquer aí, tá? E o período diurno. Mas com o passar do tempo, a tradição encarregou-se de colocar o mundo físico criado em 6 dias. No 7º, Deus descansou, não é isso? Então, isso aí é um sentido figurado, né, minha gente? Você acha que o planeta Terra foi criado em 6 dias? Vamos e convenhamos. Aí vai romper com todas as leis universais, né? Se nós pegarmos o Velho Testamento, nós vamos encontrar uma frase também, né, de Jesus, que ele diz assim, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico alcançar o céu. Então, nesse caso, o termo que significa camelo também pode significar cabo. Sabe por quê? Porque todos os cabos antigamente eram feitos com o pelo de camelo. Então, aí existe, né, um significado. No momento da tradução, ao invés de você colocar cabo, você põe camelo. Por quê? Porque os cabos eram feitos dos fios, dos pelos de camelo, tá? Então, algumas vezes se altera o que quer dizer. Então, quando nós falamos, né, na realidade, sobre o abandono da família, não condiz com a doutrina de Jesus, tá? Quando nós falamos desse abandono da família, não condiz de maneira nenhuma, porque nós temos que observar, né, o significado com o que Jesus quis nos dizer. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui alguns significados, tá? Segundo, né, o Espiritismo, ele traz 4 desses exemplos que eles devem ser compreendidos de forma seguradas e não tomadas ao pé da letra. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, não é digno de mim. Isso está no Lucas 14, capítulo 25, 27 e 33. Se a gente pensar na palavra odiar, dentro desse significado que nós temos hoje, o que é odiar, não vai dar certo, tá? Pois não é uma forma bondosa, né? Porque, afinal de contas, dentro do que nós comentamos, que Jesus chegou na realidade, ele chegou no momento em que ele veio pregar uma moral estranha. Era totalmente diferente daquilo que existia, que nós colocamos no início da nossa palestra. A predominância do direito da força sobre a força do direito, a escravidão política, social, econômica, de credo, de raça. Então, ele veio enfrentar essa sombra coletiva em que aquela sociedade estava mergulhada. E também romper com essas raízes, que ainda prendiam o homem aos sentimentos agressivos. E aí? Jesus precisou trazer uma doutrina de compreensão, uma doutrina de bondade, de ternura, de compaixão, que não podia ser comparada a qualquer atitude de agressividade que eles utilizavam, né? Então, como é que nós vamos aqui pegar exatamente esse trecho? Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, não é digno de mim. É extremamente contraditório. Então, esse odiar, na realidade, nós podemos trocar esta palavra odiar por amar menos, né? Ou aborrecer,
também poderia ser, tá? Por quê? Houve engano, com certeza, nessa interpretação. Logicamente, aquelas pessoas que não são adeptas aos evangelhos, então elas vão colocar um monte de contrariedades em relação a isso. Mas, com certeza, isso está relacionado com o equívoco e com o sentido dessa palavra. Então, ao invés de você utilizar odiar, você pode colocar amar menos. Por quê? Nós sabemos que na doutrina do Cristo não havia espaço para essa palavra odiar. Vocês concordam com isso? Abandonar pai, mãe, esposa, filhos, as suas coisas materiais, né, seu trabalho, sua fazenda, o campo, para segui-lo. A ideia de abandono da família também não condiz com a doutrina de Jesus, tá? Antes, é uma negação à sua doutrina, porque não tem nada a ver com isso. Mas se nós pensarmos no ensinamento contido nessa passagem, que é para que nós possamos aprender a colocar as coisas espirituais acima das coisas materiais, por conta do apego, que muitas vezes nós confundimos o nosso amor com o apego. Tem pessoas que têm certeza que não vão conseguir viver depois que o pai, a mãe, o marido ou o filho morrer. É para isso que nós estamos aqui? Para morrermos antes da hora porque outra pessoa que você amava morreu? Se nós tivermos a compreensão que por mais que nós estamos juntos nessa encarnação, por mais que nós possamos amar nossos entes queridos, porém, cada um tem o seu caminho individual, cada um tem a sua evolução, cada um tem traçado um caminho e depois vai estar desencarnando, vai estar na erraticidade para, posteriormente, estar voltando à vida material. Se você não tem essa compreensão, aí tem muitas pessoas que se abandonam, né? Caem na depressão, no desânimo total, porque não querem mais viver por conta da perda. Ah, mas é que eu amava muito. Não, é o apego. Então, Jesus, ele não diz para nós abandonarmos os nossos familiares, mas sim para nós colocarmos os valores verdadeiros, que os valores verdadeiros e mais significativos para nós são as coisas do espírito, não são as coisas da matéria, né? Nós sabemos que aqueles espíritos que se unem por bons sentimentos, eles vão estar juntos eternamente. Na vida material, na vida espiritual, na erraticidade, nós vamos estar sempre nos ajudando, não é verdade? Então, é bem por aí. Então, nós temos que buscar a essência do ensinamento. Então, fica claro que Jesus pretendeu nos conscientizar da vida futura, da vida do espírito, que é mais importante do que a vida material também, né, minha gente? Então, olha só, que interessante nós também entendermos. Nossos filhos, muitas vezes, eles não casam e eles não vão embora. Nem por isso eles estão nos abandonando. Muitas vezes, os nossos filhos não têm que ir para o exército, não têm que defender o país, não vão morar em outro país, trabalhar num outro país. Eles estão nos abandonando? Não, eles estão continuando o caminho deles, eles estão continuando a vida deles, né? Nem por isso eles nos abandonaram, eles não vão estar fisicamente próximo a nós, porém, o nosso sentimento vai estar junto, né? Então, olha, Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição 58, é muito bonito. Ele se refere a essa passagem que abandonar é renunciar. Ele usa a palavra renunciar. Então, você renuncia muitas vezes a coisas materiais, você renuncia muitas vezes à família, você renuncia muitas vezes a pai, a mãe. É uma renúncia, pessoal, é uma escolha que você faz, tá? Porque se teus pais não procuram
o Cristo na intimidade, né? Se eles não buscam essa intimidade do Cristo, mas você tem isso, né? Você apenas renuncia, você não está abandonando eles. Porque você tem uma escolha em estar seguindo o Cristo, né? Você pode, logicamente, através da oração, através da conversa, através do diálogo, você pode, na realidade, estar comunicando aos seus pais, aos seus filhos. Eles podem querer seguir com você ou podem não querer seguir com você. É uma escolha que você faz. Então, ele nos lembra, lembra ele que renúncia com Jesus não quer dizer abandono, mas expressa devotamento. Então, da renúncia, você vai ao devotamento. Pois ele próprio, Jesus, né, foi esquecido por muitos, não foi, minha gente? Relegado às agonias da negação, sentindo as angústias do amor não amado, não se afastou do convívio dos seus discípulos. Volta e diz confiante: eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Então perceba que da palavra abandono, nós fomos para renúncia. De renúncia, nós fomos para devotamento. Então, vejam aí a questão da interpretação das palavras para que nós possamos chegar na essência do ensinamento de Cristo, tá? Então, essa moral estranha, ela é maravilhosa, porque ela quebra todos os paradigmas daquele tempo e ainda continua quebrando os paradigmas de agora. Por quê? Está tão fresca essa mensagem de Jesus, parece que foi escrita para este momento ao qual nós estamos passando. Naquele tempo eles passaram por aquela transformação, por aquela transição. Hoje nós também passamos por essa transição ao qual nós estamos neste exato momento. E o maior desafio que nós temos é o desafio interior. É o desafio de nós abandonarmos as nossas mazelas interiores, tá? As nossas mazelas interiores são as mais difíceis. Você está copiando alguma pergunta? Então você me veja a pergunta, porque nós já vamos aqui. Eu vou tentar encerrar, mas eu acho que eu não vou conseguir encerrar, porque tem tanto ensinamento nesse capítulo desse evangelho. É uma quebra de paradigma. A sensação que nós temos é que nós abrimos os olhos quando nós lemos este evangelho, quando nós lemos esse capítulo 23, moral estranha, né? Puxa. Isso. Aqui, ó, algumas perguntas aqui. Tá? Será que certas palavras na época não tinham outro significado? Foi o que eu acabei de explicar, né? Quando nós falamos que é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Naquela época, cabo e camelo, dependendo da tradução, tá? Porque o cabo, ele era feito do pelo do camelo, né? Então, o pelo do camelo passava no buraco da agulha, porém o camelo não passava no buraco da agulha, né? E no Velho Testamento, sobre a criação do mundo, tantas traduções, e que o mundo foi criado em 6 dias, e no 7º Deus descansou. Tudo bem? Não dá para criar esse mundo aqui em 6 dias, né? Então, existe realmente outros significados. Por que certas pessoas e religiões levam o Evangelho, Bíblia, tão ao pé da letra? Olha, aí vai uma questão de interpretação, uma questão de decoreba, né? Porque você conversa com pessoas que elas decoram, principalmente a Bíblia, os Evangelhos, tudo é muito decorado. Se não for utilizado, a decoreba de nada vai adiantar,
né? Nós temos que utilizar o Evangelho. Você ler um capítulo do Evangelho e você não trazer para os dias de hoje, como nós estamos vendo, né? Nos dias de hoje, nós temos aqui todas essas palavras que Jesus nos deixou, e ainda ele diz, eu me vou, mas disse também que ele nos daria o Consolador, né? Que era o Espírito da verdade, que viria para que nós pudéssemos entender tudo aquilo que nós não entendemos naquele tempo. E nós entendemos essas parábolas hoje por conta do Espírito de verdade e pela codificação de Kardec, que codificou a doutrina dos Espíritos. Esta comunicação com o mundo espiritual, que ela é muito mais constante, ela é ininterrupta. Ela é 24 horas por dia, minha gente. Nós achamos que nós estamos aqui, os espíritos estão lá, não tem nada disso, né? Tá tudo aí, é uma questão de sintonização, é uma questão de você se sintonizar. Isso é muito importante nós observarmos, né? Como conciliar essa renúncia com as saudades que os entes queridos nos trazem? Ou então a saudade que fica, né, na realidade. Olha, se você, na realidade, entendeu o que eu acabei de dizer em relação aqui, essa lição da Fonte Viva 58, onde nós vamos estar colocando este devotamento e esta compreensão na essência das parábolas de Jesus, você vai entender que a nossa verdadeira essência, ela é espiritual, ela não é material. E que você passou muito pouco tempo com aqueles seres aos quais você ama. E que, posteriormente, você vai ter muito mais tempo de estar com eles no mundo espiritual do que no mundo físico, que é o mundo mais verdadeiro do que o mundo físico. Porque o mundo físico, ele é cheio de restrições. Nós temos uma sociedade para viver, nós temos uma vida para fazer, nós temos muitas vezes a separação. Mesmo nós estando vivos, nós nos separamos de cidade, de casa, de convívio, nós assumimos responsabilidades de trabalho, de constituir família, né? Então aquele convívio que você tinha com entes queridos, você fica até um pouco mais afastado. Agora, a saudade, você tem que ver a qualidade dessa saudade. Porque a qualidade de uma saudade que te deixa depressiva, para baixo, com apego, não é uma saudade sadia, não é uma saudade saudável, né? Então, você tem que partir para aquela saudade que é saudável, que é uma saudade, porém, se você realmente está dentro da doutrina, você não sente saudade, porque você sente no teu coração a presença dessa pessoa. Porque quando você sente verdadeiramente o sentimento, você não precisa do corpo físico para sentir isso. Você precisa sentir. Sentir não é tocar, não é ver, é sentir. Compreendeu? Porque aqueles que nós amamos estão nos nossos corações e vão continuar. E você tem acesso a eles no momento em que você quiser. No momento em que você quiser, você tem acesso a esses entes queridos. Agora, se é aquela saudade, apego, porque tem que estar aqui, porque aí é com o mundo material, que não é o nosso verdadeiro mundo. O nosso verdadeiro mundo é o espiritual. Tá? Então, eu espero aí ter explicado de uma forma bem interessante. E aqui, nós vamos aqui falar também a respeito dos mortos. A respeito dos mortos, que nós também não devemos nos prender à matéria, quando ele nos diz, né? Deixai que os mortos enterrem seus mortos, e você vá e anuncie o reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né?
difícil Jesus censurar um filho que quer cumprir a obrigação de piedade filial. Ele vai fazer a parte ali que lhe é de responsabilidade. Mas qual é o sentido desse sentimento? Deixe que os mortos enterrem os mortos. Isso está em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Tá, meu? Difícil imaginar que Jesus fosse censurar uma coisa dessa, né? Então, o respeito pelos mortos, ele não pode ficar circunscritos assim, somente a matéria, né? Você só se apegar à matéria, só ficar cultuando aquele corpo que morreu, né? A verdadeira vida é a vida do Espírito. E a verdadeira vida do Espírito, ela é livre do corpo físico, né? Então, é o que ele diz: vai e anuncie o reino de Deus, vai e diga que a morte não existe, né? O sofrimento pela perda não nos permite perceber que o tempo para o cumprimento da encarnação encerrou-se, né? Nós queremos mais, nós não entendemos. Mas agora a pessoa tinha que morrer, ela tinha que viver mais uns 10 anos, tinha que viver mais 5, tinha que ficar aqui até não sei quando. Que sabemos nós da vida do outro? Então nós temos que entender que aquela encarnação se encerrou. Encerrou e ponto, né? E aí, o prisioneiro que cumpre pena não é solto. O prisioneiro que não cumpre pena é solto, né? Só que assim, aquele prisioneiro que está no corpo físico, ele está cumprindo a pena. Aquele que já cumpriu a sua pena, ele é solto. Ele vai para a espiritualidade, minha gente. Ele vai para a erraticidade. Então fica claro nessa passagem que o respeito pelos mortos não deve se prender somente à matéria, mas se realiza pela lembrança do espírito ausente. Está ausente no corpo físico, então eu me ligo aqui no sentimento. E essa parte material, ela vai, tá? E tem mais uma outra coisa. Quando ele diz, essa parte aqui, não vim trazer a espada, não vim trazer a paz, mas a espada, que está em Lucas 12, versículo 49 e 53, eu vou até deixar para a próxima quarta-feira, porque é fantástica essa parte para nós entendermos qual é a espada que Jesus nos deixou. O que é que nós temos que romper? O que é que nós temos realmente que cortar das nossas vidas? Isso é muito importante para que a gente possa entender. E tem aqui, que é muito bonita, de Emmanuel, a espada simbólica, que eu gostaria também de estar colocando para vocês, né? Então tem algumas coisas da família também. Então nós vamos deixar essa parte que ele veio trazer a espada e não a paz para a próxima semana, para que nós possamos nesses instantes fazer as nossas vibrações. Olha só, antes eu gostaria de conversar com vocês e agradecer por toda a ajuda que vocês estão prestando à Fraternidade do Amor. E vou, na realidade, dizer para vocês que nós nunca precisamos da ajuda de vocês como nós estamos precisando agora. Minha gente, nós estamos 3 meses com a Fraternidade, com as suas portas fechadas, né? Só que tudo tem que ser mantido, tá? As cestas básicas, os pagamentos, funcionários, tudo tem que ficar mantido. Nós estamos adequando a casa. Se Deus quiser, nós vamos ter a autorização para a abertura, mesmo que for com muito poucas pessoas por turnos, né? Mas esperamos a abertura em breve da nossa casa. Mas não temos a certeza, nós dependemos aí da Secretaria da Saúde. Tem dia que eu acho que sim, tem dia que eu acho que não, viu, minha gente? Tá meio inconstante as informações aí. Mas eu peço a todos vocês que puderem ajudar a Fraternidade do Amor da forma que você puder ajudar. Será muito bem-vinda a sua ajuda, porque 3 meses são 3 meses, não tá fácil mesmo.
E agradecimento a todos vocês. Gostaria também de dizer a vocês que amanhã, às 20 horas, somente pelo Instagram, tá? Sucesso em Ser. Nós vamos fazer a live, que são experiências de quarentena. Respire e continue nadando. Uma live sensacional com a Rosana Santos, que é uma voluntária aqui da nossa casa, e realmente é uma experiência fantástica dela de quarentena. Então, ela é coach também. Você pode estar assistindo, vai ser muito bacana essa live. E no sábado nós temos aí também a nossa live do processo de transição planetária com o professor Jorge. Vamos continuar, vamos encerrar falando sobre o planeta Marte, algumas informações sobre o planeta Marte. Também está sensacional essa palestra de sábado, muito bacana, muitos jovens assistindo essa palestra, interessados em saber sobre Saturno, saber sobre Marte. Aí eu passei algumas dicas, tem muitas informações sobre Júpiter também, que eu gostaria muito de estar fazendo uma live sobre isso, com entrevista com seres que já habitaram esse planeta. Então, agora nós vamos iniciar. A gente pergunta dos dados da conta, só avisar que está na rede social. Do quê? Os dados da conta. Ah, sim. Os dados da conta da Fraternidade estão nas redes sociais. Você pode estar procurando. Ou se você tiver o cartão da Fraternidade, também atrás do cartão da Fraternidade, nós temos aí o número da nossa conta. Ou você pode estar jogando no nosso WhatsApp, que o José Luiz passa para você. Tá? Ó, vamos aqui iniciar o Instagram para você. Tá bom? Para a gente fazer as vibrações. 30 segundos para iniciar o nosso Instagram. Pessoas maravilhosas, eu tenho tantas saudades que vocês nem podem imaginar, tá? Muita saudade de todos vocês, de estar abraçando as pessoas. Os abraços são só virtuais. Mas vamos em frente, vamos caminhando. Temos muitos nomes aqui para as vibrações. Quem está com saudades da Fraternidade, coloca aí, pode colocar aí no. Eu falei em saudade, apareceu um monte de coraçãozinho, né? Muita saudade, realmente. É muito bom. Olha, a gente sabe que ficar sem sem a Fraternidade é difícil, né? Agora, 3 meses é demais. Realmente, o nosso coração... Então, vamos lá, minha gente? Vamos para as nossas vibrações. Você que está nos acompanhando pela primeira vez, você pode colocar um copo de água ou uma jarra para fluidificação de água, porque a gente pede para que essa água possa ser fluidificada. Para você que necessita de cura, nós estamos com o nosso grupo de cura, de médiuns, doutores, nos dando sustentação nesses instantes. Então é um momento onde nós vamos relaxar, vamos nos tranquilizar. Vamos sentindo a presença desses anjos do Senhor, dessas fraternidades queridas, que fazem a coleta de todas essas vibrações, para que elas possam ser levadas a todos os cantos do nosso planeta, do universo, a nossa capacidade que nós temos de nos doarmos em amor, em cura, e vamos vibrando primeiramente pela paz mundial. Vamos vibrando por todos os países que estão em guerras, em desajustes. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, por todos os seus dirigentes, que suas mentes sejam iluminadas para que possam tomar as decisões mais acertadas em relação a todos nós brasileiros.
pelo Evangelho como regra e conduta a todos os homens da terra, pelo Espiritismo, pela Federação, pela fraternidade do amor, por todos os seus trabalhadores, colaboradores e correntes de cura que aqui atuam, por todos aqueles espíritos que estão desencarnando no dia de hoje e aqueles espíritos que estão reencarnando em tarefas definidas, missionárias. Vamos vibrando por todos os hospitais, casas de saúde, leprosários, nossos irmãos com AIDS e fogo selvagem. Que Jesus possa se fazer presente em cada leito de dor, todas aquelas pessoas que foram infectadas pelo vírus do Covid ou por outros vírus também. Vamos vibrando por todos os médicos, enfermeiros, por toda esta comunidade médica, ajudantes, auxiliares. Vamos também vibrando por todos os idosos, asilos, pelos orfanatos, creches e crianças abandonadas, por todos os lares em desajustes, pelos pais desempregados, as mães aflitas, os filhos problemas, pela juventude dependente de drogas. Vamos fazendo uma vibração especial pelo nosso lar, pelos nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos e supostos inimigos, pelo nosso local de trabalho, pelos nossos problemas mais íntimos, rancores, mazelas, vícios, mágoas, pela caixinhas de vibrações, nomes e endereços nelas colocados, por todos os nomes colocados nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. Que Jesus possa atender a todos eles, pela cúpula de proteção da nossa casa. Nós vamos também deixando uma vibração de amor para que ela possa ser levada onde for maior a necessidade nesses instantes. Nós vamos, nesses momentos, pedindo pela fluidificação dessas águas, para que nessas águas possam ser derramados os remédios necessários para o nosso corpo e para o nosso espírito. E nesses momentos, nós temos a oportunidade de unirmos os nossos corações, os nossos pensamentos, num só coração e num só pensamento. Nós vamos pedindo essa intuição ao plano espiritual. Nós pedimos a orientação dos médicos da fraternidade, dos mentores da fraternidade, principalmente dos Sibérios, para que possa nos orientar nesses instantes, orientar todas aquelas pessoas que nesses instantes estão conectadas conosco, nas suas necessidades mais íntimas, nos seus desejos mais profundos, nas suas preocupações, nas suas angústias, nos seus medos, principalmente naqueles sentimentos que muitas das pessoas sentem em relação ao dia de amanhã, a perda do controle da sua vida, das suas coisas materiais. Que nós possamos, nesses instantes, receber essas dádivas divinas, que são as palavras desses mestres que ecoam pelo nosso planeta há mais de 2000 anos, acalmando os nossos corações, acalmando principalmente os nossos espíritos,
quando ele nos diz que o reino do Pai, o reino de Deus, não é um reino material. Que todos na natureza, no universo, são cuidados dentro desta lei maior do amor. Os pássaros que não semeiam e não colhem. E ele nos fala dos lírios no campo, que nem Salomão em toda a sua beleza é tão lindo quanto esses lírios que nascem livres, leves, soltos e que superam a todas as dificuldades do tempo. E são cuidados, são nutridos, que dirá nós que somos filhos do Pai, que temos uma consciência e que temos a capacidade de sentir a grandiosidade da sua obra, a grandiosidade do amor, porque fomos criados à imagem e essência do Pai. Acalma o teu coração neste momento, porque todos nós somos cuidados. Acalma verdadeiramente, sossega, respira este ar que te abençoa e coloca a esperança no teu coração, a esperança para a tua cura, a esperança para a tua melhora, a esperança de você conseguir superar a você mesmo. Porque até neste momento, exatamente este momento do aqui e agora, o maior obstáculo encontrado por ti é tu mesmo. Tu é o teu maior obstáculo. O teu medo, o medo de te entregar, o medo de confiar, o medo de amar, o medo de acreditar na tua fé verdadeira. Este é o maior empecilho neste momento, até mesmo para a tua imunidade, para que fiques ileso de toda e qualquer maldade do mundo. Nesses instantes, o Pai quer te abençoar. Nesses instantes, você pode receber essas bênçãos, mas abre o teu coração. Não questione a forma como você vai receber. Apenas permita erguer os teus braços e receber esta chuva de bênçãos que o Pai derrama sobre todos os seus filhos nesses instantes, para que você possa ser nutrido no teu espírito, para que o teu espírito seja curado. O teu corpo físico, na tua cura é passageira, mas a cura do teu espírito você leva contigo para toda a eternidade. Pedimos o equilíbrio, o refazimento dos nossos centros de força e do nosso duplo etérico, para que ele possa reabastecer todo o nosso corpo físico, desde o nosso coronário, o nosso frontal, o nosso laríngeo, o nosso cardíaco, que nós possamos expandir o nosso chakra cardíaco nesses instantes, o nosso gástrico, o nosso esplênico e o nosso genésico. Graças a Deus nós podemos abaixar os nossos braços e nesses instantes nós podemos agradecer a toda esta generosidade, a toda esta abundância que o Pai tem para com os seus filhos. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por esta oportunidade de estarmos juntos, reunidos em teu nome, em nome do amor,
em nome da caridade, em nome da cura, desta cura que você recebeu nesses instantes. Queremos ainda agradecer a todas essas equipes médicas, a todos esses mentores da fraternidade. E assim, é nesta alegria, com os nossos corações repletos de amor, de carinho, de alegria, é que nós queremos encerrar o Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus. Nós nos encontramos na próxima quarta-feira com a segunda parte do capítulo 23, Moral Estranha. Até lá. Um grande beijo a todos vocês. Saudades.